Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Novo Testamento. Depois do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Então esse homem, chamado Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um príncipe, um chefe da sinagoga. E o que é a sinagoga? Sinagoga é uma espécie de escola a qual os judeus eles frequentam para estudar a palavra de Deus. E Jairo, ele era chefe, era príncipe de uma sinagoga. E esse homem, ele foi até Jesus e se prostrou aos pés do Senhor, ou seja, ele se humilhou diante de Jesus. Continuando, 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, a filha desse homem estava à morte. E justamente ele foi até o Senhor Jesus, ele se humilhou, se prostrou diante do Senhor, para que Jesus fosse com ele e para que Jesus ele curasse a filha dele daquela doença, daquele problema que estava na vida dela. E Jesus foi com ele, como nós vimos no versículo 24. Agora pula para o versículo 35. Aí mesmo, Marcos, capítulo 5, agora o versículo 35. Diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Então Jairo estava indo para sua casa com Jesus, provavelmente com fé, e agora vem pessoas, alguns da casa dele, e dão essa notícia para ele: ó, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Ou seja, é como se eles falassem o seguinte: Jairo, para você não tem jeito, não tem solução. A sua filha morreu, pronto, acabou. Para de incomodar o Senhor Jesus, para de ficar molando Cristo. Então isso também pode acontecer conosco, sabe? Muitas vezes nós buscamos a Cristo por algo e de repente, quando estamos ali cheios de fé,
crendo que Jesus ele está operando, trabalhando em nosso favor, então vem ali o quê? Notícias negativas para abalar a nossa fé. E muitas vezes há pessoas que podem dizer para mim, para você, isso também, fulano, fulana, por que você ainda ora por isso? Por que você ainda pede a Deus por isso, por aquilo, enfim. Então são coisas que querem atrapalhar o processo da nossa fé. E por quê? Porque diz a Bíblia que Deus ele trabalha através da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que continuar na nossa fé, nós temos que continuar crendo, acreditando no impossível, no sobrenatural, ainda que a situação diga não, ainda que as pessoas digam não, mas se Deus está dizendo sim, então nós devemos persistir e Deus vai nos abençoar. Porque aqui Jesus não falou não para ele, mas Jesus desceu com ele, foi com ele para curar a filha dele. Continuando, 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, diante daquele momento difícil, Jesus ele não acudiu, ou seja, ele não aceitou que aquelas palavras. Mas Jesus ele disse para Jairo: não temas, crê somente, ou seja, continue crendo, continue acreditando. Então, você que diz, sabe, eu estou passando um momento difícil, complicado, de repente, é o seu caso, é mais ou menos que nem o de Jairo. De repente, você está clamando, você está buscando por alguém da sua casa, da sua família, por um parente seu, e as pessoas dizem para você que não tem jeito, a situação diz para você que não tem solução, mas Jesus está dizendo: não temas, crê somente, ou seja, continue acreditando nesse momento difícil. Continuando, 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Preste bem atenção. Essas pessoas que estavam pranteando, estavam chorando, e agora elas estavam dando risada, na realidade, eram pessoas que haviam sido contratadas, no caso, como atores, figurinos, vamos dizer assim, e o dever deles era demonstrar tristeza, era chorar, porque ali
estava sendo, na realidade, realizado um velório. Então essas pessoas, sabe, elas ganhavam para isso e por esse motivo estavam chorando e agora estavam que dando risada. Versículo 40 ainda. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Agora note, a visão de Jesus e a visão dessas pessoas. A menina estava morta, mas só que Jesus não estava enxergando ela morta, mas Jesus estava enxergando essa menina dormindo, enquanto os outros estavam enxergando ela morta. E por que Jesus ele estava enxergando ela dormindo? Porque Jesus aqui ele iria despertar, ele iria levantar essa menina. Ou seja, essa atuação do poder do Senhor Jesus estava sendo de acordo com a visão dele, com a ótica dele, com a fé dele. Mas as outras pessoas não estavam enxergando aquela menina morta. Então entenda, o resultado do que vai acontecer nas nossas vidas, se Deus vai operar ou não, isso vai depender da nossa visão. Então, para muitos ali, a maioria, eles estavam enxergando que não tinha jeito, mas Jesus estava enxergando que tinha jeito, que ela estava dormindo. E como que você enxerga a sua situação? Será que você enxerga que tem jeito, que tem saída, que tem solução? Ou será que você, assim como a maioria dessas pessoas estavam enxergando que era o fim, que a menina estava morta e não tinha solução? Qual que é a sua visão diante da dificuldade e das adversidades? Ou como nós já falamos, de repente você está buscando por uma pessoa da sua família, da sua casa, e para muitos não tem jeito essa pessoa, mas você, diante disso, dessa situação que diz não para você, você tem que declarar e você deve enxergar que tem jeito para o Senhor Jesus, que Ele vai converter, que Ele vai salvar esse seu familiar, esse ente querido, que Ele vai curar essa pessoa que de repente ela se encontra enferma na sua família, ou de repente é você mesmo, é você mesma. Então enxergue a solução, enxergue que tem jeito para Deus, para Cristo. Continuando a leitura da palavra, 41. Tomando-a pela mão, disse Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Tá vendo? O que sucedeu aqui? O que aconteceu? Qual que foi o resultado? O resultado
não foi a visão daquelas pessoas, mas foi a visão de quem? De Jesus, a forma que ele enxergava, que ela estava apenas dormindo e ele levantou aquela menina. Então, que diante dos problemas, das adversidades, a sua visão ela venha a ser positiva. Que seja uma visão de fé, que você continue crendo e Jesus, ele vai operar na sua vida. Ou de repente, na sua casa, na sua família, enfim. Creia. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Deixe os seus comentários, se você gostou, deixe o seu joinha. Forte abraço, fique na paz. Deus abençoe.